Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rapidoc Talks, nosso programa de entrevistas e conteúdo aqui na Rapidoc Telemedicina. E hoje nós temos um convidado especial na área da saúde, onde nós vamos conversar sobre gestão hospitalar, sobre inovação, histórias. Então acreditamos que será um episódio muito rico de conteúdo para toda a nossa rede de parceiros, clientes, enfim, todos que nos acompanham aqui na Rapidoc Telemedicina. Então estamos aqui hoje com o Dr. Rafael Cremonesi, o qual agradecemos muito a participação, o convite, o aceite de estar conosco aqui nesse episódio. Dr. Rafael Cremonesi é CEO, presidente do Hospital Mãe de Deus, aqui na cidade de Porto Alegre, um dos maiores hospitais do Brasil, e é uma alegria para nós tê-lo conosco e fazermos aqui uma lista de perguntas com o objetivo de aprender muito com o Dr. Rafael Cremonesi, que temos certeza que vai compartilhar valiosos ensinamentos aí sobre a sua jornada no segmento da saúde, em especial o segmento hospitalar, para todos nós aqui na Rapidoc Telemedicina. E também está comigo o Lucas Bar, sócio, fundador e CEO e CTO da Rapidoc Telemedicina, que me acompanha também, como sempre, aqui nas entrevistas. Ivan, tudo bem? Rafael, um prazer, Dr. Rafael, te encontrar aqui nesse podcast. Dou as boas-vindas a todos os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros que sempre nos acompanha, a comunidade da telemedicina, as pessoas interessadas aqui na Rapidoc Talks, para mais uma conversa, para mais um bate-papo bastante rico. Com certeza as coisas que o Dr. Rafael tem aqui para compartilhar conosco vão ser muito úteis, vão nos ajudar muito e servirão muito para toda a nossa comunidade aqui da Rapidoc. Obrigado, Lucas. Passo a palavra aí para o Dr. Rafael também dar a sua saudação. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, fico bem contente de participar. Parabéns pela iniciativa, porque eu tenho certeza que dá bastante trabalho ter esse side job aí dentro da empresa de produzir conteúdo, especialmente um podcast com edição e tudo mais que está envolvido. Acho que é bastante interessante vocês tenham tido essa iniciativa. E vamos ver se a gente consegue ter um bate-papo legal sobre saúde aí. Acho interessante que a gente possa estar cada vez mais disseminando, pelo menos denunciando, né, onde é que estão os nós aí que eventualmente podem ser solucionados com iniciativas de mercado, mas sobretudo que quem tem interesse em se inteirar e é stakeholder, né, dentro da saúde, que possa fazer isso através, né, de conteúdo qualificado como vocês estão se propondo a fazer. Porque veja bem, eu tenho participado de muita discussão que diz assim, de um lado estão os pagadores, do outro lado estão os prestadores, e aí tá aí a grande briga do setor na saúde suplementar nesse momento. Mas peraí, e os outros monte de lado que tem na história, que não estão participando da discussão, né? Então esse é um aspecto que talvez a gente possa tentar, assim, almejar que essa conversa possa ser vista, por exemplo, por um médico. Claro. Que deveria estar no centro dessas discussões todas, ou a empresa que é contratante, né, e que deveria estar atenta a tudo que está acontecendo na saúde suplementar e muitas vezes está sendo requisitada a pagar o custo no reajuste de mensalidade. Então, tem muito mais stakeholder, né? A cadeia de valor da saúde é muito maior do que prestador e pagador. Claro. E aí disponibilizar discussões nesse âmbito e com essa visão, talvez assim mais pragmáticas, às vezes que os fóruns habituais, né, do que a gente está acostumado, como pode ser essa conversa de hoje, eu acho que é uma baita iniciativa. Parabéns. Legal. Obrigado, doutor. E antes de iniciarmos aqui uma sequência de perguntas ao doutor Rafael, temos aqui gostaríamos de fazer, como sempre fazemos nas entrevistas, uma pequena apresentação do nosso entrevistado, né, relacionado à sua biografia, né? Então, o doutor Rafael Cremonesi, ele se formou em medicina, né, pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, cumpriu residência médica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, depois realizou residência em medicina intensiva na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre também, foi depois gestor de UTI no Hospital Ernesto Dornelles, e em 2014 iniciou sua jornada no Hospital Mãe de Deus, né, passando por diversas funções como gerente assistencial, diretor de operações e atualmente como presidente, como CEO da companhia. E também, desde
o ano passado, né, desde 2022, o Dr. Rafael Cremonesi é vice-presidente do Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Então, esse é um pouquinho aí da mini bio, né? Que não é tão mini, né? Do Dr. Rafael, o qual agradecemos, né, por esse início aqui, por estar conosco aqui nesse bate-papo. E para começar, né, a sequência... Antes deixa eu fazer uma correção só. Eu sou CEO do hospital, de fato, mas a presidência é ocupada por uma irmã, a irmã Lúcia Boniatti, porque claro. o hospital ele é, né, de uma congregação de irmãs. Ela é presidente, inclusive, da Associação Educadora São Carlos, que é a mantenedora do Mãe de Deus, e presidente do Mãe de Deus. Né? Entendi. E aí essa tem uma diretoria estatutária, que é composta só de irmãs, e o executivo, no caso, que sou eu. Perfeito. E acho que vale também a gente fazer um outro disclosure aqui, que é que hoje, pelo menos ainda, a Rapidoc e o Mãe de Deus não tem negócios em conjunto, né? Então a nossa conversa aqui não está enviesada por nenhuma obrigação contratual. Vamos dizer exato. Assim. Bom, bem comentado aí pelo Dr. Rafael. Bom, da sequência aqui de perguntas aqui para nossa talk, a primeira, começando, né, com perdão da redundância, começando do começo, né? O que lhe motivou, Dr. Rafael, o que lhe impulsionou, lhe motivou a entrar na medicina? Né, iniciar sua carreira, ou buscar o início da sua carreira como médico, né? Primeira pergunta. Interessante, né, essa pergunta. Primeiro que essa é uma pergunta que todo médico escuta muitas vezes, né, ao longo da sua vida. Assim, é mais comum no início, né? No início da carreira médica é muito comum te perguntarem por que fez medicina. E a resposta padrão é aquela resposta bonita, né? Eu quero ajudar pessoas e tal. Mas eu vou ter que me arriscar a falar claramente como é que foi esse processo. E primeiro que eu custei a me dar conta que eu ia ter que decidir o que eu ia fazer da vida no final do segundo grau ali. Juro mesmo. Tava indo no meio, até que um dia chegou um colega e disse, por que tu vai fazendo vestibular? Vestibular, sabe? Eu não tava muito conectado com aquilo na ocasião. E aí, depois conversando em casa, o meu pai disse assim, não, tu pega o menu ali de cursos que tem na URGS e escolhe ali o que tu vai fazer. Porque é ali, né? Não ia ser nada fora disso, porque ele não tinha na ocasião nenhuma possibilidade de pagar uma universidade privada. Ainda mais que eram 3 filhos. Sim. Ia certamente ter equidade nisso. E eu tinha um amigo muito próximo, né, que tinha certeza que tinha que ser médico, ia ser médico e tal. E o convívio com ele foi me instigando a optar pela profissão. Mas foi assim, muito menos de idealismo e muito mais de contexto, talvez, na ocasião. Agora, o que é chocante para mim, hoje, olhando para trás, é perceber o quanto essa escolha foi assertiva para mim. Meu Deus do céu, assim, porque eu vejo algum arrependimento, eventualmente, assim, vejo colegas assim pensando, por que eu não fui fazer uma coisa tal ou X, né? E eu tenho zero arrependimento, muito pelo contrário, eu acho que não tem profissão, na minha opinião, que te dê mais do que a medicina. E aí, quando eu tô falando de dar mais, não é dinheiro, porque é aí que hoje eu percebo que tem bastante arrependimento, que os caras estão, mas a medicina não dá mais dinheiro, como dava antigamente, né? Mas do ponto de vista moral, é uma profissão muito linda, do ponto de vista científico, é uma profissão muito linda. Certamente os meus melhores momentos no trabalho foram quando eu estava praticando a medicina de fato, assim, porque ela te dá muita recompensa moral quando tu realmente percebe que tu conseguiu fazer diferença na vida das pessoas. É um negócio viciante, assim, intoxicante poder vivenciar isso. Sim. E tanto que acho que uma boa parte do que os médicos toleram trabalhar muitas horas é porque ela te entrega. Tu tá ali, tu dá pra medicina. No meu caso, eu falo muito da medicina mais hospitalar, assim, que foi o que eu sempre fiz, né? Porque como eu fui muito precocemente para medicina intensiva, sim, mesmo durante a medicina interna, eu já tinha uma inclinação muito grande para medicina intensiva, que é outro processo de escolha, né? Claro. Do que tu vai fazer dentro da medicina. Tantas áreas. Mas tu entrega tu dá pra medicina, ela te dá de volta. Tu dá de volta. Tu faz 1000 horas e ela te dá 1000 recompensas. Cansa, mas é muito gratificante do ponto de vista, assim, de plenitude de vida, tu poder exercer a medicina, né? É muito
Eu sempre enxerguei assim, enxergo assim hoje ainda, e às vezes, frequentemente na realidade, eu lamento o fato de hoje não estar ainda hands-on, sabe, porque a gestão, especialmente nesses últimos 3 anos, ela de fato me afastou bastante, né, da medicina no dia a dia, assim, que até então eu ainda praticava. Uhum. Ah, que expressão bonita ainda, o Dr. Rafael, porque inclusive conecta com o que a gente fala muito aqui na Rapidoc, que o que nos motiva, na verdade, o nosso negócio, na verdade, é isso, é ajudar pessoas, né? E eu sempre expresso também em entrevistas, em lugares que às vezes nos perguntam muito sobre por que a gente faz o que a gente faz, é porque acreditamos que ajudar pessoas, né? E isso te traz um retorno que é imensurável, né? Permitir com que pessoas sejam ajudadas e o médico é aquele que está ali na ponta fazendo isso acontecer particularmente, acho uma das profissões mais lindas do mundo é a medicina, né? Porque você está ajudando pessoas definitivamente, né? Ela tem um lado científico muito, que se desenvolveu muito também, eu assisti assim a medicina se tornando mais ciência, mais baseada em evidência ao longo do fim da faculdade e o início da minha carreira, mas às vezes eu tenho a impressão até que seja possível mensurar o quanto, porque ela é uma descarga de dopamina no fim das contas que tu vai ter, porque especialmente quando o paciente ou o familiar, ele te reconhece, e eles fazem muito isso. Claro. Eles fazem muito isso. A minha experiência é que os pacientes, eles são muito vocais em dizer assim, o quanto eventualmente tu foi importante num determinado momento, quando tu tá fazendo tua obrigação. E quando também tu vê e aí é muito da minha especialidade, tu vê uma pessoa vencer uma situação extrema, isso também te dá uma descarga dopaminérgica muito grande, né? Porque eu me lembro de sair assim, de ir embora num dia, já pensando em voltar no outro para ver se tinha dado certo, se tudo ia, entendeu? Vamos dizer assim, se tinha feito uma extubação, né? Isso não é exclusividade minha, tá? Os colegas de medicina intensiva, eles são assim, eles vão para casa, eles estubaram um paciente, eles vão para casa pensando naquilo e voltam no outro dia ansioso para saber se deu certo, entendeu? O cara tá conectado com aquele desfecho, né? Comprometido com aquilo ali. Tá comprometido com aquilo ali. De um modo, claro que vai ter exceções, mas de um modo geral o que eu percebo assim é que o médico tá ali se importando, né? Se importando que aquilo... que aquele trabalho vá gerar o resultado que... Porque também tem o seguinte, na UTI a pessoa diz assim, UTI todo mundo morre, né? Isso é uma visão leiga, assim, comum, e não é verdade, né? A mortalidade de UTI boa às vezes inferior a 20%. Então a maioria das vezes dá certo, né? Não é o contrário, né? A gente pensa, mas como é que tu tolera, né? Trabalhar dentro de uma UTI se tu convive muito com a morte? Não, convive, mas a maioria das vezes dá certo, e muito mais frequentemente dá certo do que dá errado, né? Legal. Isso que o Dr. Rafael está falando, o Ivan e eu, a gente conversa bastante, doutor, porque é um ponto que a gente percebe que, na verdade, nós mesmos, tendo também a experiência de ser atendidos, porque nós, no final das contas, somos pacientes, inclusive dos nossos médicos na Rapidoc. O paciente, ele deposita no médico a esperança de que ele será curado, de que ele será salvo. E eu imagino que para um médico isso seja uma coisa, além, obviamente, de uma grande responsabilidade, mas um grande recebimento que ele tem daquela pessoa, porque no final das contas a pessoa está confiando ao profissional a vida, né? Inclusive a gente, o Ivan e eu, não somos da saúde, do mercado da saúde originalmente, nós viemos do desenvolvimento de software, da TI, mas para nós, como empreendedores também, é muito tocante quando a gente escuta algumas coisas que pessoas que foram atendidas por médicos da Rapidoc foram literalmente salvas. Nós já tivemos várias situações de pessoas que foram atendidas e que estavam assim, em crises, estavam algumas com ideações suicidas, por exemplo, que é uma coisa bastante pesada, e que pela ação do médico essa pessoa deu continuidade à sua vida. Ali nós teríamos uma trajetória que se encerraria e graças à ação de um médico essa vida prossegue. Quantas coisas podem acontecer, enfim, nós temos esse sentimento sendo empreendedor, não tendo nenhuma relação direta com o atendimento clínico.
Imagina o profissional, o quão impactante é saber que uma pessoa se curou, saber que o corpo respondeu, saber que aqueles procedimentos que foram adotados tiraram a pessoa de uma condição que talvez a levaria a óbito e permite com que ela continue seus dias convivendo com a sua família, com seus entes queridos, enfim, usufruindo e desfrutando da vida. Mas isso é interessante, isso aí que tu tá falando, porque sim, do ponto de vista do indivíduo, concordo plenamente, vai muito além da responsabilização, é uma interação transcendental, né? Porque tá num outro plano de discussão. Mas para as empresas, essa tua impressão aí que tu disseste agora, já que a gente está aqui para falar também muito de empreender, claro, né? Isso está escrito em um artigo da Harvard Business Review, só que eles propõem a pirâmide de Maslow, que são as necessidades para as empresas. E lá no topo da pirâmide, que na base tem coisas como para o cliente, sabe, ser prático, né? Tu tem distribuição, são coisas que são importantes, né? Para o negócio. Mas no topo da pirâmide está a questão transcendental. E esse é o poder da empresa de saúde. Porque ela, intrinsecamente, ela consegue... Porque, por exemplo, não é possível, por exemplo, para uma empresa que trabalhe, vamos pensar assim, amplamente, com casamentos, né? Fala, porra, é aquele momento para aquelas pessoas, vai ter uma parte grande do que vai acontecer naquele dia que é intangível, né? Que talvez suplante até pequenos problemas operacionais. Sim. Na saúde isso é intrínseco, né? Porque de um modo geral, e eu acho que é fato isso, inclusive, não tem coisa que importa mais que a saúde. Porque tu pode ter tudo, tira a tua saúde para tu ver. Né? Todo o resto fica muito pequeno. Sim. Então, qualquer transação, né, de empresas que estão no business de entregar saúde, ela tem esse valor intrinsecamente, o que torna essas empresas já para os seus clientes potencialmente extremamente importantes. Interessante. E agora, pegando assim essa primeira pergunta, doutor, e seguindo, vamos dizer, na linha de tempo aí, na sua linha do tempo, veio um momento ali que foi 2018, que foi onde você ali, vamos dizer, entendo eu ali, que começou a sair da atenção direta ali ao paciente e começou a entrar no mundo da gestão hospitalar, né, que foi quando você assumiu a parte de direção de operações no Mãe de Deus, né? Como foi essa virada de chave aí? Porque imagino que não foi talvez tão simples, né? Saída do front para ir para a gestão de algo complexo como um hospital como inclusive Deus, me unindo aqui à pergunta do Ivan, não é comum o médico, se a gente vai pegar a massa de médicos, que o médico ele tem uma visão ou uma perspectiva de se tornar gestor. E como tu mesmo comentou, né, doutor, deixando de atender, que é a parte da pergunta do Ivan, isso é uma coisa que chama bastante atenção. É importante, talvez, a gente também entender isso, né? Como é que se deu essa trajetória? Bom, tem muitos aspectos para discutir dessa parte aí. Primeiro que essa trajetória começa em 2010, na realidade, um pouquinho antes até de 2010, porque primeiro assim, não foi planejado, né? Eu nunca planejei ser gestor, né? Minha ideia sempre foi ser médico. E foi muito aquelas de uma coisa leva a outra, assim. Eu entendo que o drive para eu ter sido sugado para a gestão foi um inconformismo e associado a ser muito vocal. Então eu não costumo guardar para mim meus pensamentos. Eu sou bastante capaz de me expressar do ponto de vista de oratória, assim, e eu faço isso muito frequentemente. E eu optei, na realidade, por garantir que eu me mantivesse atualizado do ponto de vista de medicina intensiva, que era a minha especialidade, né, no dia a dia, através de um congresso que acontecia regularmente todos os anos em Bruxelas. Ele é organizado por um intensivista de lá que se chama Jean-Louis Vincent. E esse congresso, ele tem uma característica: o cara só bota para falar no congresso lá quem ele acha que realmente tem alguma coisa muito importante para dizer. Ele não leva nada de política em conta, né? Ele não convida, porque eu não vou convidar o Ivan ou não vou convidar o Carmenés pro meu podcast porque eu sou amigo, entendeu? Porque eu acho que o cara tem alguma coisa para falar.
E o congresso dele era todo montado dessa forma, acabava que atraía 6 mil intensivistas do mundo inteiro, é uma referência, eu ainda considero, talvez junto com o congresso europeu, o melhor congresso de medicina intensiva. E eu ia todo ano. E o congresso gradualmente foi, especialmente assim, ele começava sempre numa terça e terminava na sexta. E eu comecei a perceber que a sexta começou a ter um quê de gestão cada vez mais. Então, e aí já nem todo mundo ficava na sexta, mas se tu ficasse sexta até o fim, tu começava a ver muita coisa sob a ótica da gestão. Né? Mas da gestão aí, nesse caso, não do hospital como um todo, mas das UTIs. E eu, na ocasião, o hospital que eu mais trabalhava era o Ernesto Dornelles. E na terça-feira, eu passava o meu plantão para uma médica. Eles não fazem ideia, talvez, de o quanto eles são parte, né, desse processo de transição, para a Heloísa. E a gente sempre tinha boas conversas. E eu falava o que eu pensava. Só que, casualmente, ela era esposa do diretor médico do hospital, o Dr. Ricardo Guterres. E o Ricardo era um cara que sabia ouvir. E eu tava ali, eu via que eu começava a trazer as coisas do congresso. Pô, nos congressos os caras estão fazendo isso. E eles iam ouvindo e tal, até que um dia o Ricardo me chama na sala dele e diz assim. E foi literalmente assim que a coisa começou. Eu sento na frente da mesa dele e pergunto, o que tu faria diferente na UTI? E a gente conversou uma hora e meia sobre o que eu faria, né, de diferente. Como é que eu acho que as coisas... E tinha uma série de coisas na época já sobre sedação, sobre mobilização, sobre organização multiprofissional para trabalhar dentro da UTI, coisas que diziam respeito assim, ao funcionamento das UTIs e como medir o resultado delas para ser melhor. E a gente conversou, ele ouviu muito, sapientemente ouvindo, né? E ele me disse, mas por que tu não consegue botar no papel isso tudo que a gente conversou? Eu disse, consigo, vou botar. Mas eu imaginei assim, bom, ele vai pegar esse papel e vai cobrar de quem tem que cobrar, né? Só que isso era a conversa, era de tarde. No outro dia de manhã eu levei pra ele o papel, né? Tá aqui o papel que o senhor me pediu. E aí passou uns dias e ele me chamou de novo. Ele falou, tu é o chefe da UTI agora. Daí eu disse, pô, como assim, né? Não, aí tá. Toma o papel. E tinha uma referência muito grande no hospital na época lá, e também não queria entrar em conflito. E ele disse, não, deixa pra mim, eu vou organizar tudo e ok. Né? E aí em 2010 me tornei chefe da UTI, fiz umas mudanças, acabei levando uns colegas para trabalhar lá também mais jovens, que compuseram com aquele grupo mais sênior que tinha lá, e formou, na minha opinião, um apanhado assim, de time muito bom. E os resultados da UTI começaram a ser bons também, né? Do ponto de vista assistencial, melhores do que eram antes, e do ponto de vista financeiro para o hospital também. E isso foi se espalhando dentro, porque a comunidade hospitalar e de medicina intensiva dentro da cidade é pequena. E aí, de novo, tem um outro cara que talvez não faça ideia hoje, um cara que eu gosto muito também, que é o Gabriel Narvaez, que é um infectologista, um grande infectologista de Porto Alegre, que trabalhava predominantemente no Mãe de Deus, e eu já tinha daí uma trajetória de 5 anos ali na gestão da UTI do Ernesto Dornelles, e o Mãe estava procurando um gestor para UTI. E aí ele falou, olha, por que vocês não, né, conversam com esse cara e tal, e eu acabei indo conversar no Mãe, e aí acabou havendo essa transição, na realidade foi finalzinho de 2014, e em 2015 eu me tornei o chefe da UTI do Mãe. E a característica continua a mesma, eu continuei sendo muito vocal, falando muito o que eu pensava, e aí começando a ter contato com a diretoria, dizendo sempre muito o que pensava. Uma coisa foi levando a outra, ela acabou sendo uma trajetória muito rápida, né? E eu nunca pedi, assim, nunca disse, eu quero ser agora esse cara. Não, os caras já diziam, não, agora tu vai ser esse. Não, eu quero que tu ajude mais fora da UTI, então tu vai ser gerente assistencial do hospital. E assim foi. E a diretoria de operações foi assim também. E ter me tornado o principal executivo do hospital aconteceu por um movimento do time de diretores na época, que a gente ficou eu fiquei um ano como interino durante a pandemia. O grupo era interino. Né, tinha o CEO da ESC, da mantenedora, acumulou o cargo, mas ele de fato não conseguia exercer assim, o papel de executivo no Mãe. Claro. E a gente fez como colegiado. E aí, na hora de
decidi, mas precisa ter alguém, né, no comando do hospital. Os próprios ali diretores disseram, cara, acho que tem que ser tu esse cara aí para fazer esse papel. E nesses 3 anos, então, tem sido eu. Mas, e foi bem em 2020, ali, pelo que eu vi, né? Aí sim. Já tinha entrado pandemia, cara, outubro... a gente brinca muito esse grupo, né, que é o meu grupo de diretores hoje, que bem na nossa vez, né? Sim. Então, e de fato a gente teve que enfrentar a pandemia, a gente foi bastante bem sucedido no enfrentamento da pandemia no Mãe, assim, quase que dá para conversar 1 hora sobre tudo que a gente fez lá, junto com a equipe de qualidade e segurança do hospital, com os médicos, com a parceria da Unimed também. A gente fez muita coisa muito interessante, assim, de transformar o hospital para poder atender o processo da pandemia e desativar os outros serviços naquele momento. Sim. Foi muito desafiador, assim, muito exaustivo, mas a gente foi muito bem sucedido nisso. E na sequência, o pós-pandemia para a saúde suplementar, não sei se é de conhecimento de vocês ou não, ele é um novo normal de fato, mas que se caracteriza por especialmente uma grande coisa, que é uma incrível diminuição das margens das operações hospitalares, decorrente predominantemente, mas não exclusivamente, do aumento do custo direto, que é o custo com materiais, medicamentos, órteses e próteses, materiais especiais, que subiu assim, o dado do Mãe é do pré-pandemia para agora 70%. Então é muito gritante. Muito forte. A pandemia jogou os preços lá para cima, e aí eles recuaram, mas recuaram um pouco. Né? Nunca voltaram aos patamares originais pré-pandêmicos ali. Sim. E isso hoje causa uma desestabilização dos prestadores, e que está temporalmente, por isso que a gente diz ainda bem na nossa vez, temporalmente coincidente com uma tempestade nos pagadores, que são os planos de saúde, que auferiram, né, em 2022 um prejuízo combinado de 11,5 bi. Isso o somatório do mercado de operadoras. Exatamente. E que deve se repetir agora nesse ano em torno de 8, 9 bi de prejuízo, associado a um aumento de frequência muito grande, assim, a sinistralidade das operadoras está muito alta. Então, supera 100%, né? Em muitos casos. Exatamente. E o que acontece? Isso aí está relacionado com esse fenômeno de frequência e custo assistencial por parte das operadoras, os hospitais trabalhando muito, mas com pouca margem. Então o sistema, nessa parte da cadeia de valor, quando tu olha ele de um ponto de vista mais hospitalocêntrico, ele está numa crise muito grande. Né? Então, na minha visão, assim, o único jeito de olhar para esse momento e achar soluções é se afastar e enxergar a cadeia inteira. Claro. Né? Porque tentar resolver sob o prisma da relação do hospital com a operadora, eu acho que sem lançar mão de modelos, né, que façam a jornada de cuidado dos pacientes ser melhor atendida no que tange tudo que acontece e deveria acontecer, desde a promoção e prevenção de saúde até a saída de um hospital, que precisa ser muito mais olhado. E os hospitais, talvez em menor número do que são hoje, né, a menos que a saúde suplementar aumentasse muito do ponto de vista de vidas cobertas, eles deveriam exercer um papel de hospital de fato, atendendo a medicina mais, né, de altíssima complexidade, que tu não consegue fazer fora desses ambientes. Sim. Mas aí, vamos dizer assim, numa população de, é um número arbitrário aí, não tão arbitrário, mas 1 milhão de vidas. Uma parte pequena do tempo despendido pelas 1 milhão de vidas no seu cuidado da saúde deveria acontecer dentro dos hospitais. E grande parte deveria acontecer no ambiente digital, na atenção primária, em estruturas descentralizadas, em hospital dia, em hospital de transição, né? Tudo que poderia compor de maneira mais eficiente, que aí é um jeito bonito de dizer custando menos, claro. O resto da atenção à saúde que as pessoas precisam. De menor complexidade, é claro, né? Justo. E doutor, a saúde se caracteriza por ser por ser a ligação de vários entes, né? Tem o hospital, tem laboratórios, tem clínicas, tem o médico como indivíduo, o paciente como indivíduo, a saúde suplementar, as operadoras, enfim, nós temos muitos entes aí no meio e outros prestadores de outra natureza. Na tua visão, como é que um grande player, porque normalmente
ao menos na minha visão, os hospitais são os maiores players desse processo, são maiores no sentido de causar impacto, maiores às vezes em estrutura. Como é que um hospital ele pode dirigir, vamos dizer, ou encaminhar esse processo de melhoria da cadeia de valor da saúde aqui no Brasil, ou liderar esse processo? O que um hospital efetivamente poderia fazer? Ou talvez que iniciativas vocês têm já no Mãe de Deus buscando impactar de forma contínua, direta, isso dentro do que é o processo da cadeia de valor da saúde no Brasil? É uma excelente pergunta, né? Ela está tangenciando aquilo que eu falei no início, que a gente está acostumado a ver a discussão dizer que só tem dois lados, né? Que é o lado da operadora e o lado do prestador hospital. E que tu já citaste aí uma série de outros stakeholders, né? Ou parte da cadeia de valor mesmo que seja, mas ainda tem o imbricamento disso tudo com a própria saúde pública, né? Que é muito grande, tá? As duas coisas estão altamente conectadas. Respondendo objetivamente a tua pergunta, a minha resposta é assim, daquelas que talvez eu pudesse ter dito, olha, tu só não pode me perguntar isso, né? Que é o seguinte, na minha opinião, não são os hospitais que são capazes e que devem fazer isso, né? E o que nos faz pensar, na minha opinião também, eu entendo que tem muita gente que pensa diferente, tá? Muita gente boa, inteligente, que acha que tem que ser ouvida. Pensa diferente de mim, eu sei porque a gente tem conversas. Agora mesmo eu estava em São Paulo no HSM+, e a gente teve um encontro de noite lá com uns caras fera, sabe? E eu trouxe um pouco essa perspectiva e eu percebi que alguns deles se desacomodaram da cadeira, assim, e foram muito gentis comigo, né? E não discordaram frontalmente. Mas o que nos faz, então, pensar, acho erroneamente, na minha opinião, de que a solução é a partir dos hospitais, é a autoridade dos hospitais. Exatamente. Claro. E essa autoridade a gente não pode negar e não tem que negar. Ela tá lá porque... E quando porque quando tu é o elo capaz de resolver os grandes problemas, né, usando muito conhecimento médico e muito implementação de tecnologia médica também, não só médica, mas tecnologia como um todo, isso te dá muita autoridade. Né? Então é aquela coisa óbvia. Se nesse ambiente aqui, nessa casa, né, nesse CNPJ, uma pessoa com um tumor cerebral pode sair curada sem ele, bom, então esses caras têm muita autoridade para falar de saúde. Mas quantos por cento da população tem tumor cerebral? É uma parcela ínfima. Né? E quais são então vamos para o outro extremo. Quais são os problemas que precisam ser endereçados do ponto de vista de solução da saúde? Bom, obesidade é distúrbio metabólico. Isso tem que ser tratado, e não é no hospital, né? Alguns vão precisar fazer cirurgia bariátrica, que vai ter que acontecer no ambiente hospitalar, perfeito. Mas de um modo geral, é uma coisa lá no início da cadeia de saúde, tem que ser multiprofissional. Inclusive de informação, às vezes. Exatamente, é altamente complexo, né? Mas o impacto de se interferir na síndrome metabólica, no paciente obeso que se torna diabético, e todas as repercussões que isso tem no sistema cardiovascular, né? Gerando aí os principais serial killers que a gente tem, não só killers, os principais causadores de morbidade que tiram as pessoas do mercado de trabalho, que fazem elas serem, depois de altíssimo custo na rede, porque uma pessoa com pós-AVC, pós-infarto, ela eventualmente é um paciente que vai exigir uma atenção de cuidado para seguir tendo a qualidade de vida muito grande. E também o câncer, porque esse paciente metabólico, ele tem mais câncer do que o paciente sem síndrome metabólica. Isso precisa ser endereçado do ponto de vista de coordenação de cuidado. A cadeia tem que olhar desde a Promoprev até o fim. Né? Saúde mental idem, que tu citou, né? Passando ali na questão do suicídio, cada vez mais a gente tem esse... Mas assim, é uma epidemia, né? Multifatorial, né? Tem tudo... Muitas coisas do que a gente vive hoje na sociedade estão causando essa epidemia, mas esse é um tema afastador de trabalho, gerador de perda de qualidade de vida, motivador de outras doenças orgânicas associadas, o tabagismo, e aí vai, né? A mobilidade, coisas que realmente impactam, tem capacidade de impactar grandemente a saúde das pessoas. Como é que tu vai credenciar ou exigir que esse ente da cadeia, que é o hospital, que tem que ter foco
em ter o melhor resultado possível no tratamento de uma neoplasia grave, um tumor cerebral, de um acidente vascular cerebral, possa também ser o mesmo que vai fazer a medicina desde a promoção e prevenção e fazer com que as pessoas cheguem menos, inclusive, no hospital. Não faz sentido, né? Bom, mas então, sendo assim, derrotista ao dizer que não faz sentido, qual é que é a solução? Ecossistema. Claro. Né? A gente tem que conseguir montar ecossistemas em que todas as partes desse ecossistema que fazem a sua parte muito bem estejam conectadas, e os hospitais vão ocupar sim o papel. Se a gente quiser continuar chamando de mais importante, não tem problema, não me oponho, né? Porque é extremamente importante, porque quando o bicho pega, Sim, né, o dia que tu tem realmente alguma coisa muito grave, e tu precisa que seja resolvido num ambiente assim. E aí, o hospital vai estar lá, fazendo parte do ecossistema, conectado com todos esses players que estão fazendo uma série de outras coisas muito bem, né? Impactando muito a saúde de uma grande população. Vão fazer aquela parte, vai ser uma parte grande da vida das pessoas. Se a gente fizer, a priori, tudo muito certo, não. Vai ser uma parte pequena. Talvez uma parte das pessoas, se a gente fizesse tudo muito certo, nunca passasse por um hospital. E claro, tudo certo, né? Sim. E aí talvez a gente abrisse mão também de uma obsessão atual, que é o cuidado complexo no hospital custa pouco. Essa é uma obsessão, na minha cabeça também, quase utópica, porque para te entregar o cuidado que tu quer para ti, ou para alguém que tu ama, eu tenho que botar um monte de tecnologia, um monte de gente, e um monte de gente boa com conhecimento embarcado. Daí o resultado sai lá do outro lado do jeito que tem que ser, do jeito que tu quer, entendeu? Para tu sair bem. Só que a gente tá focado, porque como é aquela... Eu acho que deve ser os MBA que fazem essa bobagem, que diz assim, olha lá o que custa, acho que custa mais e corta. Né? Então daí o que o cara faz? O cara pega o DRE e olha assim, o que custa mais? Pessoas, corta pessoas então, né? Porque daí é o que tá custando. E aí assim, olha o que tá custando na minha operadora, o hospital que custa, então corta. Porque é o hospital que mais custa. Não, mas peraí, entendeu? Isso é uma maneira, é uma solução simples num problema complexo. Todos os problemas complexos têm uma solução simples, né? Mas sempre errada. O problema é, talvez sempre vá custar caro tratar um tumor cerebral com excelência. A gente pode ser mais eficiente, entregar assim, um excelente desfecho, né? Com menos custo, ou pelo menos sem custo que seja desperdício. Sim, a gente enxerga todo dia, dentro da variabilidade do cuidado, oportunidades para isso. Mas não vai ficar barato. Sim. Entendeu? Porque se a gente tem como fazer... Pô, agora a gente teve que fazer um investimento robusto lá no Mãe para neurocirurgia. Tô com a neurocirurgia na cabeça porque ela fala fácil com alta complexidade, né? Ninguém imagina que operar um tumor cerebral é uma coisa banal, sim, né? A gente fez um investimento grande lá em diagnóstico por imagem e em um neuronavegador cirúrgico que compila as imagens e põe para o cirurgião dentro do bloco planejar, ajuda ele junto com o radiologista, com a equipe de neurofisiologia, planejar a cirurgia. Tudo certo. Se tu olha as imagens, tu pensa assim, que imagem que vende, porque é o neurocirurgião empurrando o cérebro para um lado e para o outro para planejar, e os tratos neurais ali que fazem outras funções facilmente visíveis para eles. Uhum. Aí eu converso com a nossa equipe de neurocirurgia lá, os caras dizem assim, pô, é antes e depois. É antes e depois que a gente tá. Eu disse, mas me conta mais, assim, porque... Não, cara, que antes talvez eu entrasse por aqui, só que aqui agora eu vejo o tumor empurrou e aqui tá o feixe da visão. Então nós vamos entrar por aqui. Então agora não tem chance do cara ficar cego na cirurgia. Sim. E aí? Nós vamos dizer que isso aí não importa? Porque ficou mais caro? Porque a gente teve que botar um caminhão de dinheiro dentro da estrutura para poder fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia como não se faz em quase nenhum lugar do mundo? Porque a gente tá na nata da qualidade para fazer aquilo? Não tem como, né? Sim. O que tem é a dor de cabeça, bom, daí não é ali. Né? Claro. Porque a maioria das dores de cabeça, pô, talvez o cara só precise conversar com alguém por telemedicina, que já o conhece, que tá fazendo um cuidado coordenado, e que vai dizer, olha só, Ivan, tá estressado, né? Vocês botaram aquele projeto novo no ar e tal. Toma um analgésico e vamos observar um pouquinho para ver o que acontece. Tu foi cuidado. Tu foi mal cuidado? Acho que não. Né? Acho inclusive que tu vai ficar bem satisfeito que tu falou comigo, eu já te conheço, tô aqui com o teu prontuário, tô te dizendo, olha, Ivan, né?
vamos observar, tia, será que não é só estresse essa semana? Tu viajou, tu comeu mal, né? Tem tudo isso mal. Dormiu mal, e no outro dia tu tá bem. Agora, se tu não tem como acessar esse tipo de cuidado, talvez tu faça o quê? E não tá errado, né? Tá preocupado contigo. Vai pro hospital. Tu vai pro hospital. Claro. Bom, se tu chegar no Mãe de Deus, tu vai entrar, então, com esse sintoma, tu vai entrar e tu vai cair na frente de um neurologista altissimamente capacitado. Cara subespecializado, né? Que tá atendendo um volume grande ali de eventos graves todo dia, cada vez mais. É natural que esse profissional ele te entregue um standard, né, de tratamento para aquela cefaleia que talvez seja demais. Sim. Né? Porque tu imagina, às vezes eu brinco, né? Porque a medicina que eu ainda faço, porque eu trabalhei ali no front durante a pandemia, até o fim do primeiro ano da pandemia. Depois eu acabei, quando eu assumi a direção geral, eu tive que sair. Mas assim, agora daqui a pouco a gente cria uma relação, tu vai ter um problema de saúde, talvez tu não tenha acesso à telemedicina, tu me liga, tu, pô, ô Rafa, tô com um problema aqui, né? O que eu faço? Por onde que eu vou? Essa medicina eu ainda pratico, né? Eu não sou um candidato ideal para essa triagem, porque eu sou intensivista. Claro. Então a minha vida inteira, dor de barriga era coisa que quase matava as pessoas. Porque eu não vejo as zilhões de dor de barriga que vão na emergência e não são nada, que são só uma gastroenterite. Eu vi aquelas que eram um evento isquêmico dentro do intestino, que o cara era operado e ia se recuperar na UTI. Então se tu me disser qualquer coisa, uma vez eu me lembro que eu fiquei rouco, e eu trabalhava na UTI de Santa Rita na época do câncer. E eu, rouco, eu disse, pá, tô com câncer, né, tio? Porque eu só via câncer, né? E liguei pra Rita, que era a otorrino, que depois até operou o nódulo que eu tinha. Ele disse, Rita, eu tô com câncer. E eu falei, bah, eu não quero ser tracostomizado, já disse tudo pra ela. Ela disse, calma, Cremonese, tu tá louco? Isso não deve ser nada. Daí ela falou, me olhou, disse assim, não é nada, isso não é um nódulozinho, nós vamos tirar e vai ficar tudo bem. Mas tu entende que é um exemplo, assim, de alguém que vive só altíssima complexidade. Sim. E que tá com seus protocolos na cabeça para altíssima complexidade, tá acostumado a trabalhar com altíssima complexidade, fazendo atenção primária. Claro. Cara, não vai dar certo. Isso aí não entende, não fica estranho, né? Qual é o resultado? Custa. Claro. E aí tu vai dizer assim, mas eu como paciente, eu gostaria de fazer uma ressonância se eu tivesse uma dor de cabeça. Negativo, por 2 motivos. Fazer coisa que não precisa, internar quando não precisa, tem risco. Né? Risco assistencial, risco para a tua saúde. E outra, a conta dessas ressonâncias que não precisam ser feitas vem para ti de novo depois, na forma de mensalidade. Então a gente deveria estar todo mundo preocupado em não fazer nada que não precisa fazer. Claro. Todo mundo mesmo. Desde o empresário que contrata um plano de saúde para os funcionários até o senhor que vai lá e paga a sua mensalidade do plano de saúde porque quer ter uma opção além do SUS. Assim como todos os elos da cadeia, os hospitais, os médicos, uma empresa de telemedicina, todo mundo tem que estar preocupado em fazer o que é pertinente, bem feito, ao menor custo possível, mas entregando o melhor desfecho. Parece utópico? Acho que sim, mas respondendo, voltando à pergunta que originou toda essa falação, o que a gente precisa entender? Esperar que os hospitais sejam a solução disso é que eu acho que é meio estranho. Os ecossistemas vão ter que ser a solução disso, né? Grandes ecossistemas, que tenham todas as soluções ali integradas. Agora, pulo do gato tá. Quem é que vai ser o líder do ecossistema? Essa era a minha próxima pergunta. Aí... porque liderar, do ponto de vista comercial, parece ser bastante vantajoso. Mas do ponto de vista de foco, é bastante desvantajoso, né? E para essa pergunta eu não tenho a resposta. Eu acho que em alguns casos grandes hospitais podem ser líderes de ecossistema, né? E a autoridade nesse caso acho que ajuda bastante. E especialmente acho que fica mais fácil se comunicar com o mercado, porque talvez, né, se a gente fosse ter uma solução de telemedicina, Mãe de Deus, o paciente já sabe, pô, é um hospital top 10 no Brasil, então isso credenciaria muito, né, e a gente pudesse traduzir todos os estándares de qualidade e segurança que a gente tem dentro do MAN, que são acreditação internacional e tal, para aquele produto. É muito provável que aquele produto saísse com dentro do ecossistema com uma cara muito boa. Mas quem é que virou líder do ecossistema desses
genericamente ali, dos auxiliares digitais vocais, que é a Alexa, a Siri e a Google, foi a Amazon, né? Então, ela tem um monte de gente dentro desse ecossistema que exerce papéis talvez mais especializados e qualificados até do que a Amazon. E estão lá muito felizes como sendo parte do ecossistema. O problema do hospital se candidatar a ser o líder do ecossistema é que o ecossistema vai precisar uma grande visão de futuro e uma capacidade de investimento muito grande. E aí poucos hospitais estão ou vão ter nos próximos anos grande capacidade para investir, porque no início, nos primeiros 2 ou 3 players que tu traz para o ecossistema, ele ainda não está maduro e ele daí não se retroalimenta daquele jeito que ele vai estar se retroalimentando quando tu tiver 5, 6, 10 players no jogo. E que é quando realmente a coisa vai ter escala e a escala vai trazer muito resultado. Então eu enxergo assim, a não ser essas empresas grandes consolidadoras, me parece que aqueles que estão se candidatando, né, para enxergar a transformação digital da saúde e que estão com foco em coordenação de cuidado, esses são candidatos a serem líderes de ecossistema, que vão permitir que se estacione nas várias vagas ali grandes prestadores, grandes, né, empresas da saúde e que vão estar ali, acho, muito bem acomodadas, fazendo bem a sua parte no ecossistema e que aquele que estiver cuidando da vida, mas daí de fato cuidando, né, porque hoje a gente chama de plano de saúde, mas na realidade é um plano de doença. Exato. Porque eu não faço nada de cuidar de saúde, né? Claro. Só quando tu fica doente eu pago a tua conta. Sim. Exatamente. Então, quem realmente se candidatar a cuidar da saúde, que não é um negócio fácil, né? É um negócio difícil, que também vai exigir grandes investimentos. Esses sim, talvez sejam os grandes candidatos, na minha visão, a serem os líderes do ecossistema. Talvez o hospital venha ali para e passo para entregar a tal da autoridade, porque eu acho que é muito importante em saúde, que é aquilo que tu falou, que é a confiança, né? Exatamente. Então, esse ecossistema tem ali um ente que me transmite a confiança, porque essas histórias que foram construídas ao longo das décadas, dos hospitais, que variam aí de 40, 50, 100 anos, às vezes mais, 130 anos, né? Elas são histórias para não se jogar fora e olhar para trás e entender, né? Essa construção e que hoje tem autoridade, muitas vezes está ligada também ao ensino, à pesquisa, à academia, e por isso tem muita massa ali de até intangível, né, de valor, que é conhecimento, eventualmente, experiência. Elas têm que fazer um papel importante dentro desse ecossistema como autoridade, mas poucos ou nenhum vão ter a capacidade de investimento para criar o ecossistema. E aqueles que têm grande capacidade de investimento hoje estão com muita necessidade de seguir investindo para acompanhar a tecnologia que tem que ser empregada para seguir fazendo esses desfechos na atenção altamente complexa que a gente estava citando antes. E especialmente é verdade isso com tecnologia como um todo, mas a robótica, né? Então, a robótica, a genética, a medicina de precisão, tudo isso requer muito investimento, isso tem que ser feito a terapia celular, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente, como hospital, vai precisar investir maciçamente para conseguir entregando lá para os pacientes os desfechos para as coisas que realmente não resolve com uma tele, que não resolve com uma consulta de atenção primária e que exigem algo mais. E pensando num Mãe de Deus, que é um hospital top 10, naturalmente se espera que um hospital dessa categoria entregue aquilo que a pessoa está buscando. Talvez seja inconcebível na cabeça de um paciente ele buscar algo, chegar a um Mãe de Deus e não encontrar. Então é perfeitamente entendível essa necessidade de que, vamos usar uma outra terminologia, o parque tecnológico do hospital e de diagnóstico, etc., se mantenha atualizado. E a minha pergunta, até o Ivan tem outra pergunta para fazer, mas para poder desenlaçar o assunto, a minha pergunta foi no sentido, doutor, de que eu vejo assim, a parte da saúde, ela é a mais necessária, possivelmente, e talvez a mais difícil de conciliar todas as pontas da cadeia. Eu tomo como exemplo um caso que eu já conversei com várias pessoas interessadas no assunto, que é a questão que ilustra bem, por sinal, a interoperabilidade de dados, né? O modelo a ser perseguido, a ser buscado, é o modelo financeiro, que é que foi lançado, eu creio que tem uns 2 anos.
Mas por que esse modelo deu certo? Porque, falando em mercado financeiro, nós temos basicamente, a grosso modo, Banco Central, instituições financeiras e a pessoa que tem o dinheiro. Pensando em saúde, nós temos esses vários entes da cadeia de valor, esses vários atores do processo, e para fazer essa interligação de dados, né, nós hoje não temos um padrão. Existem iniciativas internacionais falando a respeito disso, mas será que aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa conseguiria liderar isso? Não sei. Quanto tempo levaria para que todas as pontas do processo estivessem como parte do todo? Não sei, provavelmente muito tempo. Então, pensando em um ciclo de saúde, em cuidado de saúde, para que isso seja uma mentalidade única, não sei se uma mentalidade, mas uma direção única, talvez aqui no Brasil isso levaria, não sei nem se a nossa geração vai conseguir enxergar isso, né? E a minha pergunta, voltando, foi no sentido de que um hospital, que é o exemplo, assim, o adjetivo, na verdade, que tu usou, que é perfeito, ele tem a autoridade. Uma Mãe de Deus, por exemplo, tem a capacidade de investimento e ele consegue conformar um hub, no final das contas, onde esses vários players vão se plugando, vão se conectando, independente do que seja o caso. Então, por isso foi que eu tenho essa percepção e te fiz essa pergunta, porque olhando de fora, um hospital é a referência. Se o hospital disser nós vamos por esse lado, nós vamos por esse lado, né? Não será à simples vista uma empresa, talvez como a nossa, que é uma empresa bem menor, que vai dizer nós temos que ir por esse lado. O hospital vai dizer sim, mas o meu custo é para esse aqui, nós temos que adotar tais procedimentos, então nós necessitamos ir por esse tal outro lado. Então, essa é a visão, pelo menos que de fora aqui do cenário, a gente tem em relação a esse processo ser liderado por hospitais que são, no final das contas, a referência. E essa é exatamente a estratégia do Mãe. Tá? É assim que a gente se posicionou no próximo ciclo de planejamento estratégico, exatamente como tu descreveu. E o que eu acho que não dá para ter? Essa ambição tão grande, né? De fazer num nível que seja maior do que um hub bem regional. Uhum. E faz sentido que seja um hub bem regional, porque saúde é uma coisa local. Saúde é um business local. Salvo, né, exceções, a pessoa vai precisar procurar as coisas vão acontecer num raio geográfico ali. Nos Estados Unidos a coisa já se conformou dessa forma, né? Grandes hubs mesmo, que lá são mais de prestadores, né? Mas que são locais, né? São no máximo estaduais, mas assim são, né? Agora está começando alguma coisa mais que é mais a nível país, assim. Mas de um modo geral, acho que é isso aí, é um hub local, um ecossistema local e que o hospital tem esse papel de autoridade. Mas a gente ainda não conseguiu vencer a barreira da interoperabilidade da nossa estratégia, né? Porque acho que a grande coisa é conseguir deslocar o investimento para isso, né? Porque tem aí uma coisa de convencimento, porque tu vai ter que botar dinheiro upfront nessa ideia para colher no futuro, né? E isso nem sempre é fácil quando o contexto é esse que eu citei antes de muita pressão, né, de caixa e resultado, claro. E aí a agenda de curto prazo ela acaba engolindo esses projetos que têm um potencial mais de médio e longo prazo. Não deveriam, na minha opinião, viu? E aí, de novo, posso recorrer de novo ao exemplo da Amazon, né? Se a gente via lá, não sei se já viram aquele livro que é As Cartas do Bezos, ele todo tem as cartas desde 2007, né? Que ele manda para o conselho. E ele sempre fala para o board: esse prejuízo aí é justificável, né? A gente sabe onde a gente vai chegar. Esse prejuízo é justificável, a gente sabe onde a gente vai chegar, porque nós estamos investindo no futuro, né? Então a gente tem que seguir batendo na mesma tecla, na cultura, nas pessoas e dando atenção para o cliente, porque se a gente focar na agenda de curto prazo, nunca vamos ser o que vamos ser. E tá aí o resultado hoje, né? E são case para tudo que é aula que tu vai ver aula de cultura, o case é a Amazon, vai ver aula de estratégia, o case é a Amazon, vai ver aula de ecossistema, o que vencendo o jogo correto, a Amazon. Então, pô, entendeu? É realmente entender que uma empresa, para perseverar, ela precisa se ater à sua estratégia de longo prazo, né? E não permitir que o resultado do quarter
como a projetos que são importantes. Porque eu acho que é isso que se confunde, né? Porque, em última instância, tu tem que dar o resultado. Bom, daí tu começa a cortar, né? E esses cortes, bom, eventualmente eles estão cortando a tua estratégia. Né? Eventualmente eles estão cortando a tua estratégia. É que se justifica, desculpa te interromper, que se justifica na saúde, o investimento, é fácil da pessoa entender que é necessário investir milhões em equipamentos, mas talvez não é tão visível os milhares, isso aí. Bem menos em coisas intangíveis. Né? É isso aí. Isso aí é o resumo do dia a dia da venda que o executivo precisa fazer para os boards, né, dentro da saúde. Convencer que sim, a ressonância é importante, mas também fazer a transformação digital é fundamental e a interoperabilidade de dados é fundamental, porque daí vai partir todo o resto, né? Porque o ecossistema não se forma sem interoperabilidade de dados. E aí é muito louco, porque olha como a gente costuma dizer assim, não, a Kodak deixou de existir porque ela não percebeu que estava indo para o lado do digital. Não, né? Eles perceberam em pouco tempo eles conseguiram se adequar e ser capazes também de gerar imagens e imprimir imagens digitais. O que eles não conseguiram fazer é ser parte de um ecossistema que mudou o jeito que as pessoas olhavam para a fotografia. E quem é que foi o líder do ecossistema? O iPhone. Né? Então, a partir dali, eu consumo fotografia como eu olho no meu iPhone. Bom, eu tiro no meu iPhone, eu olho no meu iPhone, eu integro no meu iPhone, né? Tudo. E aí o ecossistema dali pulou para a rede social, bom, daí tu já não era mais importante, né? Sim. Mas tu nem liderou o ecossistema e nem fez parte dele. Só que como é que tu chega lá na época, né, que tu estava revelando o filme e diz assim, olha, se tu não fizer parte ou não liderar um ecossistema, tu vai deixar de existir. Só um pouquinho, só Kodak. Sim, né? Mundial, né? Tu acha que agora eu vou deixar de existir, né? Isso tem muitos exemplos, né? Blockbuster. Vai falar do Blockbuster, né? Tem o pneu radial, tem inúmeros outros exemplos desse tipo, né? Que é tu não conseguir entender. E aí tem um outro artigo muito interessante de gestão, dizem que é um dos mais importantes de gestão, do cara que se chama Donald Sull, S-U-L-L, que eu inclusive encontrei agora lá no HSM+, e ele deu uma palestra brilhante lá sobre cultura. E nesse artigo dele ele diz qual é a cultura das empresas que estão consolidadas, e que é assim, a grande maioria dos hospitais são empresas consolidadas, né, e que fizeram tudo muito certo durante muito tempo. Nos momentos de crise, elas tendem a voltar para suas origens e fazer exatamente o que elas fizeram durante muito tempo. Repetir, porque deu certo por 40, 50, 100 anos. Como é que agora, né, eu vou mudar completamente o jeito de agir daquilo que deu certo durante todo esse tempo? O problema é que aquele era o remédio para a doença naquela ocasião. E agora os problemas que o sistema está enfrentando são outros. E é inaplicável, né, a usar a mesma metodologia que nos trouxe até aqui. A gente precisa de novas soluções. E assim, eu tenho convicção cada vez mais disso. Essas novas soluções são através da transformação digital. A gente não vai ganhar eficiência de nenhuma outra forma que não seja a tecnologia. Não tem. A gente tem que abraçar nisso, tem que se abraçar nisso e entender que é a bola da vez, não tem o que fazer, tem que ir. Mas às vezes a gente não consegue construir para a organização um roadmap de transformação digital porque é intangível. Claro. Né? Então, primeiro eu vou ter que começar a criar a estrutura certa e aí disso, né? Exatamente. Como é que tudo isso e é investimento, né? Claro. Vai acontecer em detrimento eventualmente daquilo que tu falou que é óbvio, e de fato que são os equipamentos médicos, né? E até assim, parte que eu vou lhe perguntar, tu já comentaste, mas assim, que é como equacionar isso de investimento pesado em hardware, como o exemplo do equipamento todo para neurocirurgia, e imagino que deve ter outros hardwares, dispositivos tão caros ou pesados quanto esse, né, que o Mãe de Deus vem investindo. Pessoas qualificadas, que também são caras, né, esse nível de qualidade que o Mãe de Deus se posiciona e entrega no mercado, e ao mesmo tempo tem o famoso DRE, que é a conta a fechar, que assim, temos que olhar o longo prazo, mas ao mesmo tempo a companhia, como companhia, ela também tem que dar resultado, ou minimamente permitir que a transformação e a evolução aconteça. Ou seja, como no mundo hospitalar isso imagino que não deve ser muito fácil, e o que poderia nos comentar disso? Deve ser um desafio bastante grande, imagino. É muito difícil, quase impossível no momento atual, e para mim a resposta é governança. Mas como assim governança? Governança sim.
Ser capaz de entender que sozinho não é possível, então não tem como mais fazer as coisas sozinho. Eventualmente vai ter que trazer para dentro de casa, né, e se parcerar, de fato, né, para poder fazer com não só a alavancagem financeira, mas a alavancagem de know-how, de disposição à tomada de risco, a alavancagem de tudo que tu precisa para fazer viradas. E um outro lado que eu percebo que é um movimento interessante é a busca de novos modelos de negócio. E eu percebo, especialmente assim, que grandes empresas, vou citar uma agora, que é a Siemens, por exemplo, que me vem à cabeça porque recentemente a gente teve conversando, mas não a única. A própria Sodexo, eles têm uma proposta de valor nova também, que eles estão dispostos a novos modelos de negócio. Mas daí por que é governança? Porque tu traz, eu sento contigo, tu é uma empresa então capitalizada, grande, uma multinacional de equipamentos médicos, tu está disposto a novos modelos de negócio. A gente senta e desenha um novo modelo de negócio. Em última instância, precisa aprovação do board. E aí o board precisa estar, então, por isso que é governança, né? A governança precisa estar pronta para assumir novos modelos de negócio e entender que não tem mais como trabalhar sozinho. E aí que o bicho pega, porque volta lá no artigo do Sul, o que ele diz? Qual é a tendência exatamente no momento de crise? É não fazer isso. É não fazer nada de novo, fazer como eu sempre fiz no passado, porque aquilo deu certo até então. Então, mas essa é a pergunta para mim de $1 milhão, né? Porque... E eu tenho escutado, assim, e não me conformo, não acredito, né? De gente muito, muito boa também, muito importante no setor, dizendo, não, tem que olhar para dentro de casa, é hora de austeridade, cortar custo. Né? E eu entendo que, claro, cortar desperdício, óbvio, né? Tem que fazer. O problema é que os grandes desperdícios que precisam ser cortados em saúde não são cortados de forma simples, nem de uma hora para outra, porque eles exigem, né, que se faça uma medicina baseada em valor, e isso não é trivial, né? É bastante não trivial, inclusive. Mas eu entendo que a solução não está dentro de casa. Eu acho que a solução está nos ecossistemas, e esses ecossistemas eles precisam ter governanças modernas, foco em ESG, transformação digital, e se tornarem assim. E aí, se ouviu uma frase boa, que é do Ron Adnan, que é o importante num ecossistema não é uma empresa qualquer individual que comprou um ecossistema, e sim o propósito daquele ecossistema. Para que ele nasceu para servir o quê? Para fazer o quê? E aquilo ali deve ser o mestre da governança daquelas organizações que fazem parte do ecossistema. Também não é trivial, né? Claro. Então a gente está falando realmente de coisas aqui não triviais. Eventualmente alguém pode olhar pra gente aqui agora e dizer assim, que essa gurizada aí, me botei na gurizada junto, né? Sim. O que essa gurizada aí tá achando que tem... Mas é isso, não... O jeito antigo de fazer negócio não é o jeito atual de fazer negócio, né? Porque em algum momento, sei lá, se for ler algumas coisas lá do Buffett, ele vai dizer assim, toda empresa é igual uma padaria, né? Tu compra aqui e vende por tanto, né? E em alguns aspectos sim, isso é verdade, mas em muitos outros aspectos a sociedade é muito mais complexa. O quanto a gente já está no digital para tudo na nossa vida também é muito relevante. Então, tu querer ser uma empresa hoje que não vai estar, o cara tá lá, ele tá morando no digital. Sim. E eu vou ficar aqui no analógico, não vai fazer sentido. Claro. E outra coisa que eu escuto muito, que também eu acho que é bem assim, míope, é que o idoso não tá. E ele tá. Ele tá, entendeu? E ele, se tiver um pouquinho mais de paciência para permitir o acesso, ele aprende e vai. E faz. E tá ali. E ele não vai deixar de ter o celular e de interagir através do celular, né? Claro. E então ali ele teria que conseguir fazer sua coordenação de cuidado e acesso à saúde. Sim. E, doutor, conectando com isso da governança, mas agora indo lá um pouquinho de gestão de pessoas, assim, quais são os desafios, assim, que você poderia também aí nos compartilhar, na liderança, a liderança dentro da gestão hospitalar, quando falamos aí de tantas, vamos dizer, figuras diferentes dentro de um cenário hospitalar, desde do neurocirurgião, a subespecialidade, né, autoconhecimento, enfim, time de enfermagem, gestão operacional, insumos, ou seja,
fazer eu tenho acompanhado um pouco as suas redes sociais, eu vejo que você faz muitas reuniões ali com o time e faz muito esse feedback assim, constante, né? Como liderar uma equipe de tantas características diferentes e que todas têm que estar alinhadas num propósito comum, numa grandeza e complexidade como é um hospital como Mãe de Deus? Essa pergunta é boa mesmo. Eu gosto do tema, tá? Gestão de pessoas e liderança, isso é uma coisa que eu realmente gosto de conversar. Eu detesto quando envereda para abraçar árvore, né? Eu não acho que seja essa a discussão. Claro. Eu gosto muito de separar, assim, liderança de gestão, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Porque tu pode ser um bom gestor se tu souber fazer boas planilhas, enxergar os números e tomar uma série de decisões. E eventualmente essas decisões vão ser muito acertadas do ponto de vista de gestão, porque gerir é tu usar os recursos da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível para gerar um resultado. Isso é um lado, capacidade de gestão, né? E liderança é outra coisa, né? Liderança é fazer as pessoas, né, fazerem o seu trabalho da melhor maneira possível, acreditando que aquilo ali tem sentido e tudo mais. Bom, nesse momento eu vejo que a gente tem uma dificuldade grande de gestão de pessoas, que é o momento, né? Que é a questão da saúde mental, que é a questão do vício no digital, que é essas coisas que têm acontecido, que tem tornado as pessoas quase desacorçoadas, né? E a pandemia veio e foi uma paulada nisso aí, então muita gente que trabalhava em saúde, trabalhava em 2, pensou em trabalhar em 1, e muita gente pensou assim, não é isso que eu não consigo fazer isso pro resto da minha vida, né? Eu tenho a gerente da UTI na época, pensa uma médica boa, uma pessoa boa. E ela terminou a pandemia, ela mudou a vida completamente. Tá morando em Munique. Ela disse, ela entrou em burnout, não conseguiu mais fazer aquilo que ela fazia daquele jeito, né? Ela com certeza não vai largar a medicina, é uma boa médica, gosta de medicina, mas impactou, né? Claro. E aí gerir pessoas nesse momento é bastante complexo. Esses momentos que tu citaste são sempre ambições minhas de ser o mais claro e transparente possível. Eu acho que hoje, pecados que um líder não pode fazer hoje, assim, é não ser justo. Então a liderança tem que ser justa, as pessoas têm que olhar e entender, assim, é igual para todo mundo a regra, né? Eu acho que um líder não pode não deixar clara uma visão de futuro. Olha, nossa empresa está indo para lá, né? Claro. E isso tem que ser repetido quantas vezes forem necessárias. As pessoas precisam entender, cara, tem um norte aqui, né? Esse barco tem uma bússola que está sendo seguida, e a gente tem que comunicar até inclusive os predicados dessa ambição, porque tu tem que ter a chance de dizer, tá, concordo, gosto, vou junto, né? Ou não, isso não me serve, né? E tem que ter um esforço de comunicação muito grande, especialmente porque isso que tu citou ali da dificuldade de conciliar o futuro com o agora, junto com o que a gente tinha comentado antes da crise, gera facilmente uma sensação de incongruência. Claro. Né? Porque pega o nosso exemplo agora do hospital. A gente inaugurou um hospital dia, que a gente gastou 25 milhões, né? Duplicou a estrutura, uma estrutura bonita, top, processos focados em cliente, assim, um negócio realmente de primeiro mundo, né? Que é a nossa unidade ali na Carlos Gomes, que é um hospital dia. E que tem uma visão clara de eficiência, porque 60% das cirurgias que ocorrem nos hospitais poderiam acontecer dentro de hospitais dias, com 60% menos de custo. Então tá orientado para esse ecossistema, né? Claro. Então a gente criou ali, com a bandeira do Mãe, um candidato ideal para fazer parte dos ecossistemas, exercendo a medicina de mais baixa complexidade. Eu não gosto de complexidade, tá? A medicina que pode ser feita em um hospital dia. Porque às vezes tem muito conhecimento médico, muita tecnologia envolvida. Então não é assim para dizer que é baixa complexidade. Como é que essa mesma fala, e que eu sou obrigado a publicizar, porque se eu fiz todo esse investimento, eu tenho que chamar a atenção da comunidade que ele existe, para que as pessoas usem. Claro. Né? Como é que essa fala com austeridade no dia a dia lá do custo operacional? Né? É fácil para o meu colaborador, para o meu cliente médico, para o meu cliente mesmo dizer, pô, mas espera aí, por que fizeram esse mega investimento aqui, mas não trocaram essa cama que não está mais ideal? Né? Isso pode soar como incongruente, e não é, né? Do ponto de vista de gestão não é incongruente, mas o único jeito dessa aparente incongruência deixar de ser uma incongruência é eu me comunicar. Claro.
Então, né, tu tem que sentar com liderança, com médico, com gestor médico, com todo mundo que precisar, com fornecedor, com quem quer que seja dentro da organização, repetidamente explicar, olha, não é incongruente, né? A gente precisava se posicionar aqui, precisa criar novas unidades geradoras de receita, mas por outro lado, o momento é crítico, a gente tem que seguir muito austero e não dá para fazer todos os investimentos ao mesmo tempo. Então, essa combinação de justiça, visão e uma comunicação clara e ostensiva com as equipes é que eu acho que é o caminho nessa hora da gestão de pessoas. Agora, tem uma parte que eu reconheço que é verdade, mas eu fico inquieto, é que é exigido hoje das empresas, se vocês não ainda estão vivendo na Rapidoc, daqui a pouco vocês vão viver, que vocês sejam mais do que um empregador. Às vezes tem que ser pai, às vezes tem que ser mãe, tem que ser família, né? Porque essa crise, né, de saúde mental, de desestruturação, de dificuldade, e não são coisas triviais, às vezes são dificuldades reais, assim, sei lá, tu não sabe a história que está por trás do teu colaborador, mas às vezes tem um cara ali que tem um problema com alguém com adição na família, com doença grave na família, que não consegue dar o acesso ideal e tal, e isso tudo vem para dentro da empresa. Claro. Né? E aí fingir que não ser meu problema é uma opção. Agora, isso tem impacto na produtividade. Claro. Né? Então, o clima organizacional também ele vai ser bastante, e o que é diretamente proporcional à produtividade, ele vai ser impactado inevitavelmente por como a empresa assume de fato que uma empresa hoje tem que ser mais do que um empregador, que tem que fazer uma série de outros papéis. Uhum. Isso é inquietante às vezes, porque no plano individual é fácil, né? Eu sendo médico, né? E a gente tá na UTI, daqui a pouco tu trazer o raio-x do quadril do teu filho, tô usando um exemplo que eu vivi, assim, né? E aí tu só dá uma orientação, que é uma baita de uma entrega pra pessoa, e depois, anos depois, ela te diz, olha aqui a foto do Arthur, né? Tá tudo bem com o quadril dele, eu acho que aquela orientação que tu me deu aquela vez fez toda a diferença. Uhum. Isso, ok, mas isso, transformar isso numa coisa institucional, inevitavelmente tu vai ver lá uma coluna assistencial nascer que vai exigir investimento. E aí claro. Como, né? Nesse momento fazer isso, mas esse para mim talvez seja a grande coisa da gestão de pessoas hoje em dia que eu acho que eu não enxergo qual é que é a solução, né? Porque como é que eu vou agregar mais esse custo, mas ao mesmo tempo se eu não o faço, e eu tô falando de ir além, né? E de fato tem que ir além com o colaborador, daí entregar, muitas vezes, formação. Claro. Né? Nós vamos ter um shortage de mão de obra qualificada na saúde, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, ali na frente. E aí? Não vão formar as pessoas? Né? Bom, então tá, então a gente vai ter que formar. Bom, já criou uma vertical dentro do teu negócio, né? Que vai ser um desviador de foco, que vai ser uma necessidade de investimento, é uma vertical nova, que eu vou... Tempo, ter tudo que envolve, né? Sim. E tu começa a ter uma robustez aí estrutural que te tira um pouco de agilidade, quando a gente sabe que divergir o foco em gestão é um crime que tu paga caro também. Então essa parte da gestão, que não é essa do dia a dia, né, que a gente pode dizer como artesanal, que essa tem que fazer. Claro. Né? Vai ter que se comunicar, não tem jeito, vai ter que falar, vai ter que... O ideal é que na empresa não seja... E eu percebo que as empresas têm um aculturamento agora no mercado que é a empresa de uma pessoa só. Né? Então, quem é a Amazon? É o Bezos. Quem é a Apple? É o Tim Cook, né? E fica tudo muito centralizado num único executivo. Eu entendo que mais gente precisaria chamar para si a responsabilidade dentro das empresas e dizer, não, o head de RH poderia ter uma voz muito forte, né? Head de clientes, o próprio o da operação. Por que não? Por que o cara da operação não pode ser uma voz importante, né? Fazendo essa gestão de pessoas. E assim, não tô falando de avaliação de desempenho, tô falando de dia a dia, tá? Essas coisas, nem sei se eu acredito na avaliação de desempenho do jeito que ela tá posta hoje. Sim. E até também outra coisa que acho que entra em jogo aí é a complexidade que envolve, digamos assim, vamos dizer, o estresse, o peso, né? Que é a complexidade do hospital no sentido psicológico das pessoas, né? Diferentemente de qualquer outra companhia, não que outras não tenham estresse, não tenha pressão e etc, que impactem na vida delas, na família delas, mas o hospital é diferente, né?
Ali tá lidando com... Se a gente não tinha certeza disso que tu tá dizendo, e que é muito lógico, a pandemia deixou muito claro. Que é o lado pesado oposto àquilo que a gente falava no início. É, exatamente, pesa mesmo. E eu... isso aí eu acho que a empresa vai ter que, em última instância, também olhar para isso e saber ajudar, né, as pessoas a enfrentarem isso. De novo, voltar na minha experiência no Santa Rita com câncer, o motivo lá pelo qual eu pedi para sair, pelo menos, foi que era muito duro tratar os pacientes jovens com cânceres incuráveis. E aí isso não sai, entendeu, contigo pela porta e vai junto, né? Claro. Tu não fecha ali a porta da UTI e ficou pra trás. Pô, tem uns que se eu tentar agora, eu olho pra eu lembro do rosto, entendeu? Claro. De situações assim pesadas mesmo, né? E na saúde é muito, muito frequente, né, ter esse tipo de convívio, e isso certamente pesa. Mas na pandemia foi impressionante, as pessoas do front ali, o quanto elas, ainda hoje alguns estão impactados, assim, quase que um estresse pós-traumático do que viveram na época, que não foi mole o que essas pessoas viveram na época da pandemia, sabe? Foi muito... Os profissionais de saúde, eles realmente foram postos à prova ali naquele momento, assim. E o hospital, dentro de toda a cadeia, foi o foco total de todo peso, na verdade, né? Caiu ali, né? Exatamente. Mas, na época eu falava também, até não sei se em alguns momentos não fui mal entendido, mas é assim, tu é bombeiro, pegou fogo no prédio, tem que apagar, claro. Entendeu? Naquela ocasião ali é uma pandemia grave o suficiente para botar as pessoas internadas na UTI, é a hora que o hospital tem que dar um passo para frente e dizer, é comigo mesmo, né? Claro. Porque afinal de contas, para isso tu existe, né? Claro, não é a hora exatamente. de dizer, não, agora eu não vou, né? Sim. Não, tá ali, vamos lá. Vamos para frente. Ivan, dá tempo de mais uma pergunta ainda? Dá mais uma. Mudando um pouquinho o foco, doutor, falando nesse posicionamento do Hospital Mãe de Deus, né, que vocês estabeleceram um planejamento estratégico, tendo essa visão de hub, o que vocês estão buscando na comunidade, o que vocês estão buscando de solução que possa plugar no Mãe de Deus para que esse processo inteiro da saúde, ainda que aqui regionalizado, possa desenvolver-se melhor, possa entregar mais resultado? Que tipo de inovação? Um exemplo, é IA, é equipamentos, é qualificação de profissional, é formação de conhecimento das pessoas? O que vocês estão buscando como parte do que vai se integrando assim, ao Mãe de Deus, a esse posicionamento? Tem uma série de coisas que já aconteceram, assim, mas de um modo geral a gente está procurando um outro player que faça muito bem a sua parte, que esteja disposto a fazer isso conectado com o Mãe, né? Então a gente tem, por exemplo, a parceria com universidades que surgiram a partir dessa visão estratégica, mas tem toda, por exemplo, se um player de um hospital de transição, né, eventualmente quiser fazer parte de um ecossistema junto com o Mãe, vai fazer sentido. Né? Alguém que faça atenção primária numa escala ampla, vai fazer sentido. Então é esse tipo de composição, né? Quando tu entende a cadeia vai daqui até lá. Né? Então a gente tem já dentro do hospital, por exemplo, a nossa solução de ecocardiografia, ela não é proprietária, ela é terceira. Tá dentro do Mãe, todo mundo reconhece como sendo Mãe de Deus, mas são os caras fera em ecocardiografia, que tem equipamentos de ultíssima geração, que pesquisam e que estão lá fazendo o business deles, são donos do negócio deles dentro do hospital. Né? A nossa solução de check-up tem esse formato, e assim a gente tem outras. E algumas a gente tem o front office, mas o back office é parceiro, e assim vai. Né? Todo tipo de composição é possível. Ótimo. Doutor, chegando aqui tá estourando quase o nosso tempo aqui, e gostaria de lhe pedir assim uma última mensagem, vamos dizer assim, para todos que estão nos acompanhando aqui, ou que nos acompanharão, já que esse vídeo ficará nas redes aí, né? Já que hoje, quem nos acompanha muito aqui na Rapidoc são ou empresários, empreendedores ou gestores de diversos, digamos assim, elos dentro dessa cadeia, né? Então, nos acompanha aqui na Rapidoc gestores de clínicas, de laboratórios, de hospitais, de operadoras de saúde, aplicativos e softwares e serviços em geral que buscam prestar algum serviço, né, dentro desse grande ecossistema de saúde. E
que mensagem você poderia deixar para essa turma, digamos assim, que está nesse segmento empreendendo, gerindo, ou que pretende até mesmo entrar, né? Seja não somente em hospitais, mas também, vamos dizer, nesse grande ecossistema de saúde, né? Para mim, assim, eu tenho até repetido isso com frequência, porque me vem essa pergunta, às vezes eu estou num encontro assim, com muitas startups, por exemplo, né? Ou então encontros com fornecedores. Eu acho que nesse momento vai ter mais sucesso, né, e grandes chances de ganhar escala quem tiver a capacidade de montar modelos de negócio e que especialmente esteja contido dentro desses modelos de negócio a divisão do risco. Né? Porque o que eu percebo hoje, assim, muita gente boa, com produto bom e chegando para mim dizendo assim, me compra que eu te entrego. E não, eu preciso que o cara chegue para mim e diz assim, ó, vamos botar para rodar aqui e o resultado que sair é nosso. Entendi. São falas distintas. Completamente. Né? Eu entendo que às vezes a consultoria, por exemplo, é uma coisa que eu frequentemente digo isso, né? Que o cara chega e diz assim, não, faz isso aqui que vai dar 30% mais lá. Então então quando der os 30% eu te dou uma parte. Não, mas porque depende de ti, eu não tenho como garantir que tu vai fazer. Pois é. Sim. Mas também, complica. Então não vamos fazer, né? Em última instância vão acabar não fazendo. Claro. Eu acho que esse é a grande necessidade hoje, né? É conseguir criar mercado, explorar mercado, tendo certeza que o que tu tem na mão traz resultado e se colocando junto no risco ali, né? E não esperando que o teu cliente faça isso, né? E que ele assuma completamente o risco de uma transação que pode ser nova, pode ser complementar, pode ser whatever. Entendi. Ótimo. Muito obrigado, Dr. Rafael, por participar conosco aqui, né, na Rapidoc Talks e por todos os conhecimentos aí que compartilhou, histórias, dicas, ideias, né? E também, para nós é muito importante esse tipo de conexão, né, com os diversos players do mercado, né? E em especial hospitais, por isso que nós queríamos muito ter essa oportunidade de conversar com você e aprender um pouco também dessa área dentro de um ecossistema que, como até mesmo o Lucas mencionava, visualizamos que cumpre um grande papel de ser um guia dentro do ecossistema de saúde. Então a gente agradece muito, Dr. Rafael, pela oportunidade e também ao Lucas, que sempre está comigo aqui nas entrevistas. Lucas, quer também dar uma... Obrigado, Ivan, uma vez mais pela companhia costumeira. Doutor, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter separado um tempo da concorrida agenda para estar aqui conosco. Foi um prazer conversar contigo, te ouvir, ver o nível de conhecimento, né, que tu tens e a capacidade também de entregar coisas, né, ao nosso país, porque no final das contas é o que a gente faz. Então, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que para todas as pessoas que de alguma maneira acompanharão essa conversa, as observações, as ponderações são muito valiosas e para a gente aqui como parte, uma partezinha pequena, mas uma parte de toda essa cadeia, para a gente é muito importante te ouvir pessoas com essa posição, para que a gente também possa tomar decisões e escolhendo os lados para os quais nós vamos levando o nosso negócio. Então, muitíssimo obrigado, foi um grande prazer. Não, o prazer é meu, eu agradeço. Eu acho que é interessante, né? É uma excelente conversa, estruturada, e ela poderia acontecer numa mesa de bar, mas ela não acontece, né? E aí, quando a gente se propõe a conversar dessa forma, ela acaba acontecendo e se estrutura e fica interessante, né? A gente organiza o pensamento, troca ideia, então acho que foi excelente. Sim, nossa, muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo. E gostaríamos de também agradecer a todos aí que nos acompanharam ou que nos acompanharão, né? Em tudo que foi falado aqui, né? E nesse episódio da Rapidoc Talks. E também desejamos aí um grande abraço aí a todos os parceiros, todos que nos acompanham de uma forma ou de outra aqui na Rapidoc, e em especial aqui no nosso programa de entrevistas na Rapidoc Talks. Então, desejamos aí a todos um grande abraço e até mais. Até logo, um abraço.